Fala turma, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga. Hoje eu quero pedir a sua atenção aqui para a gente poder refletir a respeito de um ponto, de algumas coisas aí que envolve o futuro do Palmeiras, né? A curto, a médio e a longo prazo, claro. Mas principalmente a curto e médio prazo. Vou colocar aqui na tela para vocês, para contextualizar, começar contextualizando isso aqui, uma imagem do retrospecto do Palmeiras aí dos últimos 10 jogos, né? Aí vocês podem ver que tem Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores também, né? E se a gente reparar aqui, eu sinceramente não lembro do gráfico ser tão ruim assim. Eu sinceramente não lembro do Palmeiras passar por uma fase tão ruim. Não é à toa que o Castanheira na última coletiva concordou que é a pior crise da era Abel, né? Da era deles portugueses aqui no comando do Palmeiras. E se a gente parar para prestar atenção aí, são 5 derrotas, 3 empates e 2 vitórias, sem contar que a gente tem aí 4 derrotas na sequência. A gente teve uma vitória lá atrás contra o Vasco, vitória magra, né, de 1-0 contra o Vasco. Depois a gente teve o 0-0 com o Deportivo Pereira, mas era um jogo que a gente já estava classificado. Mas o rendimento já não foi lá aquelas coisas, né? E aí a gente tem o jogo do Corinthians que para mim é onde começa a mostrar que realmente o Palmeiras estava falhando, o carro estava falhando, sabe? A marcha não estava engatando e o Palmeiras estava diminuindo demais o rendimento. A gente tem a vitória contra o Goiás, que é uma vitória na Bacia das Almas, que é a vitória do fatídico dia que o Breno Lopes decidiu, ao invés de puxar a torcida para o seu lado, contribuir para um ambiente ainda mais crítico, né? Enfim, que é aquele 1-0 que o gol sai no finalzinho. Aí a gente tem a derrota para o Grêmio. Eu até acredito que a gente jogou bem esse jogo em virtude do que a gente vinha jogando, mas mesmo assim a gente perde para o Grêmio. A gente tem o empate contra o Boca Juniors lá que a gente tem que estar graças a Deus por esse empate. E aí a derrota para o Red Bull e a eliminação para o Boca Juniors, que mais uma vez com o Palmeiras jogando só 45 minutos, e fazendo o primeiro tempo muito ruim, sendo eliminado dentro de casa, uma derrota doída. E aí começa, né? A gente perde para o Santos, que é um time que vem mal nessa temporada, brigando contra rebaixamento, e termina perdendo para o Atlético dentro de casa, tomando gol a 2 minutos, um time desencontrado em campo, muito espaçado, no qual eu já falei aqui na análise de pós-jogo. Se você até não viu, peço para que veja lá, porque tem alguns pontos interessantes também que eu acrescento depois da análise. E assim, cara, contextualizando isso aqui, eu fico pensando que de fato a nossa temporada 2024 está em risco, olhando para esse gráfico, olhando para esse rendimento que o Palmeiras está tendo. E pensando nisso, eu vou colocar aqui um trecho do vídeo do Paulo Massini, do canal do Paulo Massini, os créditos para o Paulo aí. E eu até faço votos para que você, recomendo para que você vá lá assistir o conteúdo do Paulo, para que você assista o vídeo na íntegra, para você ouvir da boca dele o que ele pensa e tudo mais. E ele me fez ter uma reflexão com esse pensamento dele. Eu vou colocar aqui para contextualizar. Ponto. Que o time, o Palmeiras refratado, o Palmeiras rachado, quebrado, esse Palmeiras sem o Todos Somos Um tem pouquíssima força. A nossa história mostra isso, meus anos de experiência mostram isso, certo? Um time, o Palmeiras refratado, o Palmeiras com peça faltando para formar o quebra-cabeça daquela unidade do Todos Somos Um, sobra para todo mundo, tá? O time está definhando. É um fato. O Palmeiras está sem confiança. O Palmeiras tomou um gol com 1 minuto de jogo. Errou todo mundo ali, todo mundo. Errou a marcação, errou o Everton. E é preciso buscar um ponto de união novamente. Para 11 jogos, isso não vai partir da direção, não vai partir da Leila Pereira, não vai partir da presidência. Isso, na meu ver, teria que partir da torcida. A torcida toda ela, não só organizada, mas toda, deveria pensar em abraçar o time para terminar o ano de forma
razoável, que seja em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, porque se continuar esse clima, não ganha do Coritiba, não ganha do São Paulo e não ganha do Bahia, tá? Eu estou dizendo para vocês de coração, porque essa é a minha experiência em termos de Palmeiras, ok? Tá aí, né? É, cara, o que o Paulo fala pra mim faz bastante sentido. Faz bastante sentido. No começo ainda fiquei meio assim reticente, porque é muito difícil pra gente concordar com algumas coisas, ou pelo menos não concordar, mas aceitar o pensamento de que a responsabilidade vai ser nossa. No final das contas, nós teremos a responsabilidade de mudar o quadro. E aí eu comecei a pensar Palmeiras 2015 e 2016. 2015 a final emblemática da Copa do Brasil contra o Santos. Eu acho que ali para mim é um exemplo claro. Eu estava ao entorno do estádio naquele dia e para mim é um exemplo claro de como a torcida empurrou, carregou e levou o time àquele título. 2016 a união em torno do brasileiro já era um contra tudo e contra todos, né? Apesar da nossa história mais ou menos sempre ter sido assim, mas tomou muita força em 2016. As Libertadores de 20 e 21 também, com Todos Somos Um, a gente sempre foi desacreditado pela mídia, desacreditado por outros times, desacreditado pelo meio do futebol, e a gente decidiu se unir e para conquistar esses títulos, né? Palmeiras contra River Plate era um time já derrotado antes do jogo, aí faz um grande jogo lá, depois aqui sofre pra caramba e chega na final contra o Santos, também como o, o patinho feio da final, né? Chega desacreditado pela mídia e a gente acaba vencendo aquele grito de alívio. E no ano seguinte a mesma coisa, quando a gente chega contra o Flamengo, era o que você já sabe, então, de cor e salteado aí, que a mídia inteira falava que era Flamengo e que ia dar Flamengo e, porra, vai ser goleada, vai ser isso, vai ser aquilo. E a gente mais uma vez se uniu e o Todos Somos Um fez a diferença. E a última vez que eu me recordo foi na virada do Paulista 4-0 contra o São Paulo também, no qual a gente se uniu. Teve todo o lance daquele primeiro jogo, o pênalti em cima do Marcos Rocha, o pênalti dado do Marcos Rocha, pênalti pro São Paulo, né? Que a bola bate na mão, mas a mão tava colada e tudo mais. Criou um clima de, porra, vamos se unir que dentro de casa a gente vai amassar os caras e não deu outra. Inclusive teve gente que foi para esse jogo no estádio, eu me lembro, para assistir o jogo atrás de um tapume, né? Atrás de uma cobertura, porque tinha o palco para um show e mesmo assim a torcida decidiu ir justamente porque a gente estava muito unido. E claro, isso para mim exemplifica muito desse lance de que depende muito da gente. Depende muito da gente. Quando a gente se une, a gente acaba ficando muito forte. Eu concordo muito com o Paulo que ele é bem mais experiente do que eu, né? Tem mais tempo de vida do que eu, mais tempo de estrada do que eu. Mas o que eu vi também do tempo que eu acompanho o Palmeiras aí, os meus 35 anos, é que quando a gente se une, de fato, fica muito difícil parar a gente. A gente fica muito forte. Eu acho que isso é realmente uma marca do Palmeiras, é uma marca da história do Palmeiras. E, infelizmente, o Todos Somos Um parece que não existe mais, ou pelo menos tá defasado, tá craquelado, né? E o Abel mesmo fala isso numa coletiva. Ele cita isso e eu acho que ele tem a sua parcela, sim, também nessa quebra do Todos Somos Um. E aí eu falo pra vocês, e aqui não é questão de passar pano nem nada, porque, ó, pra mim, a culpa começa muito com a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, que realmente teve um discurso pré-candidatura e ações totalmente diferentes e voltadas apenas para o Palmeiras do associado, né? Deixando o torcedor, que é a grande massa que torna o Palmeiras esse Palmeiras gigantesco que ele é, deixando de lado esse torcedor. Ela deu essa última coletiva para mim, acho que exemplifica tudo que a gente pensa a respeito de como ela tem agido à frente do Palmeiras, menosprezando a história do Palmeiras,
falando uns absurdos a respeito da torcida organizada e assim, muito torcedor comum também sentiu essa porrada, sabe? Quando ela menospreza o torcedor, quando ela menospreza a história do clube, como ela se pinta maior que o clube. Então ela tem grande parcela nessa quebra do todos somos um. O Barros, eu não preciso nem dizer a sua incompetência nas contratações, na sua função, na forma de reforçar a equipe, também acaba contribuindo demais para isso. E o Abel, com os seus erros, na sua hierarquia e não meritocracia, na sua teimosia, e até aí todo treinador é teimoso, mas a sua teimosia contribui muito para isso, e principalmente a tal divisão do palmeirense de verdade com o palmeirense da vitória, torcedor da vitória, o que é uma grande besteira, porque nenhum palmeirense deixa de ser palmeirense na derrota, nenhum palmeirense deixou de torcer ou de amar o Palmeiras porque o Palmeiras caiu para uma Série B ou porque foi eliminado em uma ou outra competição. Isso não entra na discussão. Nada é maior do que o amor pelo Palmeiras, o amor que o palmeirense tem pelo Palmeiras. Mas você falar que porque o cara torce pela vitória, porque o cara cobra a vitória, porque o cara critica e faz pressão querendo a vitória, ele não é um torcedor que ama o Palmeiras de verdade, isso é uma grande babaquice. E o Abel tem a sua parcela de culpa nesse discurso também, que pra mim ele manda muito mal. E os jogadores, por fim, né? A gente tem aí o fatídico caso do Breno, que mostrou o dedo pra torcida. Recentemente a gente teve o Gabriel Menino também fazendo um gol lá e mostrando a orelha pra torcida também. Então, todos esses fatores fizeram com que a torcida se sentisse excluída, desprestigiada, deslocada. E isso fragmentou o Palmeiras. De certa forma, isso fragmentou o Palmeiras, porque a torcida é o que eu repito, é o que torna o Palmeiras esse monstro que ele é, esse gigante que ele é a torcida do Palmeiras. Somos nós torcedores. E todas essas ações fizeram com que a gente protestasse mais, a gente criticasse mais, a gente aplaudisse menos. E isso ficou exemplificado nesse jogo contra o Atlético Mineiro. O estádio não lotou, teve uma baixa procura por ingressos. Eu assistindo de casa, senti o frisson da torcida, aquele negócio de porra, tá todo mundo insatisfeito com o que tá acontecendo. Protesto atrás de protesto. E isso, querendo ou não, apesar do protesto ser direcionado para a diretoria, para a gestão, para Leila, para Barros, enfim, isso recai no ambiente de jogo. A gente vê o Abel falando disso na coletiva, indo mal nas coletivas também, estressado e tudo mais. Então, fatalmente isso recai sobre o ambiente de jogo. E assim, não é uma conta que a gente criou, não é uma conta que a gente fez, mas eu acho que é uma conta que a gente vai ter que pagar. Que a gente vai ter que assumir a responsabilidade por essa conta. A gente vai ter que pegar o Palmeiras, levantar o Palmeiras e botar o Palmeiras de novo no eixo. E isso é muito difícil pra mim, porque assim, cara, é complicado você engolir ou pelo menos aceitar. Aceitar não é a palavra, mas ignorar, colocar de lado tudo que está sendo feito com o clube que a gente ama. Tudo que tem sido. As ações que têm sido tomadas por essa gestão com o clube que a gente ama. A divisão que existe entre o Palmeiras do quadrilátero lá e o Palmeiras gigantesco dos 20 milhões. E eu não digo que não tem associado, tá? Que ama o Palmeiras, que não, porque é bobagem. Existem conselheiros que amam demais o Palmeiras, inclusive são da oposição, são os que estão tentando fazer alguma coisa. Mas é verdade que o associado tem uma outra visão. É esse cara que vota. Para ele, a coisa tá legal. A gente tá ganhando títulos e o clube eu acho que nunca esteve tão bem cuidado como agora. Vai ter um novo conjunto aquático aí, as novas piscinas. Então, para esse cara, a Leila vai continuar. E ela tem mais um ano de mandato, pelo menos. Ela não vai sair. Ela não vai renunciar. Acredito que ela não vai fazer isso. E ela tem a possibilidade muito grande de ser reeleita por mais 3 anos.
E aí me bateu essa reflexão, por mais difícil que seja. Principalmente porque faltam 11 jogos para o fim do campeonato. E se a gente não somar aí uns 16 a 20 pontos, a gente corre risco de ficar fora da fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E dependendo de como for as coisas, como o Paulo Massini falou aí, a gente pode acabar perdendo para Curitiba, perder para São Paulo, isso e aquilo, e a gente pode ficar fora até de uma condição de pré-Libertadores. E quem que vai sofrer com isso? Eu, você, somos torcedores e amamos o clube. Quem está na gestão nesse momento, acredito que não vá sofrer com isso. Não sofreu com a eliminação para o Boca. É tudo normal, não sofreu com a eliminação para o São Paulo, dentro de casa, as duas dentro de casa. Então quem vai sofrer vai ser a gente. E aí cabe a reflexão e eu quero saber a sua opinião, porque é muito difícil colocar essas coisas de lado. E assim, eu não digo que a gente tem que aceitar e largar pra lá. Mas pelo menos nesses últimos 11 jogos, eu quero saber a sua opinião. O que a gente deve fazer? É continuar martelando, continuar batendo e vamos mais pra essa divisão, cada um vai puxar pra um lado e a gente vê o que dá lá na frente? Ou vamos dar um passo atrás, recuar um pouco o exército e pegar na mão desse Palmeiras e levar esse Palmeiras à Libertadores para que a gente possa respirar no fim de ano e para que a gente possa torcer para que 2024 pelo menos inicie de uma forma diferente. Então, é isso. O meu muito obrigado para você que ficou até agora aqui no vídeo. Peço para você deixar o seu like se você gostou, para você se inscrever se você não é inscrito e principalmente para você deixar a sua opinião, porque eu quero saber o que você pensa. Se essa reflexão faz sentido para você. Enfim, é isso. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.